Muito bem, façamos uma questão então de flexão verbal. Flexão verbal. Olha comigo. Estão corretos o emprego e a forma do verbo sublinhado na frase. Começa assim, ó, letra A. São grandes os esforços que o complexo pensamento de Rousseau sempre requereu de seus intérpretes. Requereu. Será que está certo requereu, professor? Que verbo é esse? É o verbo requerer. Olha só, analisa comigo aqui, ó. O verbo requerer, a dica é, deve ser conjugado igual ao verbo vender. Eu sei que o verbo requerer veio de querer, mas ele não é conjugado igual ao verbo querer. Requerer é igual a vender nos pretéritos e no futuro do subjuntivo. Então, nota, o verbo vender seria ontem ele vendeu, ontem eles venderam. Por isso que o certo é ontem ele requereu, ontem eles requereram. Futuro, quando eu vender, quando eles venderem. Por isso que o certo é quando eu requerer, quando eles requererem. Pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu vendesse, se eles vendessem. Portanto, se eu requeresse, se eles requeressem. Igual a vender. Então, volta a questão. São grandes os esforços que o complexo pensamento de Rousseau sempre requereu. Correta. Vendeu, requereu. Esta é a alternativa. Marca para mim. Correta. Logicamente, vamos analisar as demais. Advém de Rousseau as principais formulações sobre a soberania política do povo. Ó, aqui está escrito advém, advém. Olha, só seria advém se esse verbo viesse do verbo ver, mas ele não veio do verbo ver. Observa, ele veio do verbo vir. Vamos pegar aqui, ó, o verbo vir. O verbo advir, está aqui, veio do verbo vir. Se veio do verbo vir, se conjuga igual ao verbo vir no presente. O presente do verbo vir é hoje eu venho, tu vens, ele vem. Ele vem. Nós vimos, vós vindes e eles vêm com acento circunflexo. Então deveria ser um e só, eles advêm. Nota, a gente pode pegar aqui o caso do provir, que também veio de vir, que é igual, ó. É como se fosse aqui, ó. Ele provém, eles provém. Então aqui, ó, vou puxar uma setinha para nós, é como se fosse ele advém, um é só, singular, tá? E eles advêm. Plural, um é só, a diferença é que o plural é com circunflexo. Tudo bem? Assim seria. Portanto, volta errada. Um é só, com acento circunflexo. Depois, a teoria de Rousseau ainda hoje contribui... Bom, ó, é contribuir o verbo, finalizou em UE. O que eu tenho de lembrar? Eu tenho de lembrar o seguinte, os verbos que terminarem em UIR na língua portuguesa, os verbos que terminarem em UIR jamais terão UE no final. É ele diminui, possui, é ele constitui, é ele flui, institui, jamais terão o E. Então não existe a forma, volta comigo, contribui, errada. Depois, os ingênuos seguidores de Rousseau não se deteram. Observa, deteram veio do verbo ter. Como assim, professor? O verbo ter, vamos chegar aqui, ó, verbo ter dá origem a deter. O verbo deter deve ser conjugado igual a ter. Então, ontem ele teve, deixa eu arrumar aqui, ontem ele teve, portanto, seria deteve, e ontem eles tiveram, portanto, seria detiveram. Deteve e detiveram seriam as formas corretas. Então, aqui, detiveram, por isso errada. E vamos analisar agora, por fim, qual é o erro de Equador. Em seu tempo, Rousseau interviu. Ó, o interviu veio de quê, professor?
Nota, não veio do verbo ver. Se viesse do verbo ver, a origem aqui seria interver. Não é interver o verbo. Nota, vem comigo aqui, ó. O verbo original é o vir. O intervir veio de vir. Se o intervir veio de vir, deve se conjugar igual. Então, ele veio, eles vieram. Ele interveio, eles intervieram. Então, volta a questão comigo, vamos lá. Olha aqui, não seria interviu, seria interveio. Interveio a forma correta. De fato, a correta é a letra A, requerer é igual a aprender nos passados e no futuro do subjuntivo. Finalizamos por aqui esta correção de flexão verbal.